Ai, o Lafruta só fala da Marvel. Ai, o Lafronha só fala do MCU. Ai, o Labronha não fala do Batman, do Superman. Tá aí, seu nerdola chato. Tá aí um cena por cena gigante pra você parar de encher o meu saco em todo o vídeo pedindo pra eu falar da DC. Eu não tenho culpa que o DCU foi um fracasso, mano. Eu não tenho culpa. Mas na moral, em que momento isso aconteceu? Em que momento o DCU passou de esperançoso pra algo ridículo? Bora de cena por cena de Homem de Aço para dar início à nossa jornada pelo universo cinematográfico da DC. Antes de iniciar, nerdaiada, esses vídeos de cena por cena são sempre desmonetizados, até porque a ideia é a gente praticamente assistir o filme todo juntinho, ou seja, o copyright tora no Lafrita nesses vídeos. Eles são o carro-chefe do canal, o que me dá mais views e o que me traz mais inscritos, e eles são os vídeos que mais dão trabalho. Mano, o canal ficou semanas sem conteúdo. Quando isso acontece, pode ter certeza que eu tô fazendo um cena por cena. Então, sabendo disso, eu gostaria que você considerasse a opção de se tornar membro do canal. Essa é uma forma de você incentivar o meu trabalho, que muitas vezes é de graça, já que eu não ganho nada com cena por cena. Se tornar membro, mano, é baratinho, não pesa nada e me dá um ânimo da hora. Agora sim, pega a sua pipoquinha, a sua coquinha e bora assistir, comentar, elogiar, criticar e na maioria das vezes pistolar com mais um cena por cena do canal Olafrata. Hoje é dia de Homem de Aço de 2013. O filme começa com a principal responsável pelo fracasso do DCU, a Warner. Não foi o Snyder, mano, e sim a Warner, que pediu pro Snyder ser o cabeça do seu projeto do DCU, não confiou no cara e depois decidiu mandar ele embora. A gente vai ver uma mulher tendo um bebê, e aqui já temos um dedinho do Snyder, cara. Na moral, pode falar o que for, mas o Zequinha sabe fazer imagem bonita. O nascimento do Superman com um feixe de luz iluminando a mãe dele, mano, isso é muito foda. Você vai ver que isso acontece no DCU inteiro. Essas cenas bonitonas, tá ligado? O cara manda bem demais visualmente, não tem como. O Kal-El nasce com uma música épica no fundo. Vemos um boi tartaruga, sei lá que porra é essa, e essa panorâmica pra situar a gente de onde o filme tá se passando. O Jor-El, que é pai do Kal-El, que é o Clark Kent, que é o Superman, tá fazendo aquela exposição zona barata em menos de 2 minutos de filme, contando pra gente o que é que tá rolando. Ele fala que o núcleo de Krypton tá uma merda, que em semanas o planeta vai fazer cosplay de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Esses mano que se vestem mal pra garai extraíram recursos do núcleo. Aí deu merda. O Jor-El diz que eles deviam ter procurado outro planeta pra morar. Essa véia pergunta se eles devem evacuar o planeta. Ele olha pra ela e diz que agora é tarde, que o bagulho já ficou doido, que é pra eles darem um controle de um tal, entre aspas, Codex, porque ele vai garantir a sobrevivência da raça. Ele também diz que estavam com a, entre aspas, esperança nas mãos. Nisso rola uma explosão lá atrás. Uns mano entra atirando em todo mundo. É um mano que parece vilão, se veste como vilão, tem cara de vilão e se pá é o vilão do filme. Ele grita que esses velhos se vestem mal bagarai, por isso esse conselho tem que cair. A véia olha pra ele e fala, duvido. Ele olha pra ela e fala, meu pau no seu ouvido, e dá-lhe um zumbo na véia. O Jor-El pergunta se ele tem 12 anos pra fazer esse tipo de piada, e tudo isso aí é loucura. Zod é o nome desse mano. O Zod diz que esses manos aí fuderam todo o planeta. O Jor-El fala que ele não pode sair por aí matando a galera, que isso aí não vai fazer dele um bom líder. O Zod diz que o Jor-El devia se unir a ele, que eles vão começar a raça do zero, eliminando todos os descendentes das pessoas que levaram Krypton à destruição. O Jor-El pergunta quem é que vai decidir quem são os descendentes que vão sobreviver, meio que desafiando o Zod, tá ligado? O Zod pede pro Jor-El não se voltar contra ele. O Jor-El diz que ele violou os princípios dos kryptonianos, que ele levantou uma espada contra o seu próprio povo, mas o mais imperdoável foi fazer uma piada de quinta série. O Zod diz que foi mais forte que ele e o Jor-El acaba preso. Os guardas estão levando o Jor-El preso, mas esse robô
robozinho aqui distrai eles e o Jor-El desce o cacete nos mano. A Lara, que é a mãe lá do começo do filme, aparece no robozinho. O Jor-El fala pra ela preparar um tal de lançamento. Lá fora, mano, o planeta entrou em guerra civil. Um monte de nave em CGI se destruindo. O Jor-El chama esse cachorro com asa, que sei lá que é essa merda, e sai voando nele. Mano, só um adendo. Conforme ele tá voando, a câmera mostra ele de longe e dá esse zoom aqui, ó. Meio que é uma câmera na mão e dá um zoom, tá ligado? Na moral, você vai ver que durante todo o filme isso aqui se repete pra caralho. Pra você ter noção, só nessa cena aqui acontece 4 vezes. 4, incluindo 2 vezes na mesma cena, velho. Mano, o Zack Snyder é muito doido das ideias. O Jor-El pergunta pro robô cadê a merda do Codex. Ele responde que tá no módulo central, só que invadir tudo é crime. O Jor-El olha pra ele e fala, foda-se, e vai lá buscar. A gente vai ver uma caralhada de bebê em uns casulos, as ideias. Ele chega em um crânio flutuante brilhante. Ele pega e aciona um alarme. Aparece uma nave ameaçando o Jor-El. Ele deve entregar o Codex pro Zod. Só que aí, mano, o imbecil do piloto atira no Jor-El e explode tudo. Cara, o mano pede pra entregar o Codex e atira um RPG no Jor-El, vai entender. O Jor-El tá caindo, mas o cachorro mosca salva ele. Nossa senhora, que coisa emocionante, hein? E aí vai ter o zoom de novo. Tem mais um zoom aqui, tem mais um aqui. E mais um aqui, mostrando que o cachorro mosca foi ferido. E o cachorro mosca acaba levando ele ao destino, salvo. O Jor-El coloca o Codex nessa máquina e pergunta pra Lara se eles conseguiram encontrar um planeta. E ela responde que sim. Descobrimos que o Jor-El sabia da Terra. A Lara diz que o Cal vai ser excluído na Terra. Meio que vai ser uma aberração por ser alienígena, tá ligado? Que ele vai acabar morto. O Jor-El diz que isso aí é impossível, porque ele é o protagonista do filme. Que na verdade, ele vai ser um deus lá na Terra. Vai bingolar a mulher bagarai. Ela fica toda preocupada. O Jor-El manda ela calar a boca porque essa parte do filme já tá bem longa, que eles precisam começar o filme logo. Ela pede pra dar uma última olhada no Cal. Temos o Jor-El consolando ela, uma cena até que bonitinha. O Cal é colocado numa nave, uma impressora 3D faz uma chave com o símbolo do Superman, que ainda não é o símbolo do Superman, e coloca na nave. O Jor-El fala suas últimas palavras pro seu filho, diz que esperanças e sonhos viajam com ele. Pede que ele nunca se torne gado de mulher e dá adeus. O Cal é colocado em uma nave. Vemos com zoom uma frota chegando. O Jor-El coloca uma armadura. É o Zod. O vilão encontra o Jor-El com uma armadura lendária. Ele diz que skin não dá skill, que é só entregarem o Codex que ninguém ali vai ser moído na porrada. O Jor-El diz que o moleque é o protagonista do filme. Se ele entregar o Codex, não vai ter DCU. O Zod pergunta o que ele fez e descobrimos que o Kal-El é a primeira criança que nasceu de forma natural em séculos em Krypton. Mano, você lembra que tinha uns bebês em um casulo? Então, a galera daí parece que não gosta muito de César. Eles têm bebês daquela forma, tá ligado? O Jor-El olha pro Zod, chama ele de virgão e os dois começam a sair na mão. Essa briga dos dois é horrível, cara. É muito mal filmada. A câmera tá toda tremida e cheia de corte. É difícil de entender o que tá rolando. A única coisa que dá pra entender é que o Zod toma um pau. A Lara prepara o lançamento, só que o Zod vai tentar alertar ela, dizendo que o Codex é a única salvação de Krypton. Obviamente ela sabe disso, só que ela caga e envia mesmo assim. Exposição barata. O Zod fica putaço. Ele ativa uma lâmina escondida dos Assassin's Creed e enfia no bucho do Jor-El. O Jor-El fica olhando pra ele com essa cara de bundão aqui e dá uma leve falecida. O Zod pergunta pra onde mandaram o filho deles. A Lara responde pra casa da mãe dele, certeza que vai de base também. Lá fora, o Zod manda destruírem a nave do Kal-El. Quando uma nave grandona vai destruir, um míssil com zoom atinge a nave. É o roteiro salvando o protagonista. Isso aqui é meio que a polícia de Krypton. Os velhos lá do começo do filme sentenciam o Zod à prisão. O Zod fica puto, xinga a mãe de todo mundo. Ele vira pra Lara e diz que vai atrás do Cal. Eles são congelados em uma navezinha em forma de rola, colocados em uma nave maior, enviados pro espaço e presos nisso aqui. Eu sei lá que merda é essa. No planeta, vemos Krypton sendo destruída e a Lara se fudendo. Na moral, olha que doideira, velho. Os velhos prenderam o Zod e baniram ele do planeta. Isso acabou salvando o vilão, mano. Que bando de imbecil, né? Ao invés deles deixarem o Zod lá pra se fuder, já que eles sabiam que o planeta tava indo de base, não, mano, eles salvaram o cara que eles detestavam.
tá ligado? É um lugar governado por um bando de imbecil. Parece até o Brasil, mano. Vemos o planeta explodindo e agora sim o filme vai começar. Na moral, cara, na moral, velho. 20 minutos de filme, Snyder. 20 minutos mostrando o que aconteceu com Krypton. Na moral, mano. Papo, esse filme tem 2 horas e meia. Esses 20 minutos iniciais poderiam ter sido resumidos fácil em 5 minutos, cara. Quem caralhas quer ver o Jor-El fugindo em cima de um cachorro mosca, velho? Na moral, Zequinha, porra. Eu tento te defender, irmão, mas eu sei lá, tu só não me ajuda, tá ligado? Isso aqui seria facilmente resumido a Jor-El puto com os velhos fora de moda, o Zod puto com os velhos também, o Zod despirocando, Jor-El envia o Kal pra terra com o Codex, o Zod puto mata todo mundo, o Zod é preso e é banido, e Krypton explode. É só isso que interessa, mas não, mano, a gente vai ter que acompanhar o Jor-El sendo salvo por robozinho, o Jor-El nadando, voando em cachorro mosca, meu pai amado. Eu imagino quantas pessoas já estavam no cinema dormindo só nessa parte. A nave do Kal sai de um buraco de minhoca e com um zoom vai em direção à Terra. Com 2 zoom ele entra na atmosfera. Quando a nave vai cair, a cena corta para um barco de pesca. Eu juro que eu achei que o Snyder ia meter um background dos pais do Clark agora. Sério, eu já tinha escrito um textão descascando esse filme, velho. Até que eu vi o próprio Clark. Ou seja, o corte seco na verdade é um time jump. É uma avançada no tempo. Geralmente quando os filmes eles vão avançar no tempo, os caras usam uma panorâmica em um letreiro, tá ligado? Tipo uma panorâmica de uma cidade escrito 20 anos depois. Só que, velho, a gente tá falando do gênio e incompreendido Zack Snyder. Ele meteu um corte seco pra fazer um salto temporal. Cara, por isso eu não esperava. Vemos o Clark trabalhando, uma gaiola cai em cima dele e um figurante ali qualquer vai salvar ele. Mano, isso aqui foi mais uma jogada foda, na moral. O natural seria a gente pensar que o Clark que ia salvar alguém, pra mostrar pra gente como o instinto de herói sempre esteve com ele, só que na verdade acontece o contrário, alguém vai salvar ele. Eu até pensei que ele tinha salvado alguém, até que eu percebi que foi alguém que salvou ele. Zack Snyder, gênio. O capitão fala que receberam um pedido de socorro, vemos que é a Petrobras, pegando fogo lá. Descobrimos que a plataforma vai explodir e que a galera morreu tudo. O capitão pede um binóculo pro Clark, e ele simplesmente some. Eu acho que o Snyder esqueceu que na verdade aqui é o Superman, não o Batman, mas enfim. Ele foi lá na Petrobras, ele arranca a porta na total ignorância para salvar a galera que tá lá dentro. E tinha gente viva assim, o que mostra pra gente que o Clark aqui já domina os seus poderes. Um helicóptero chega, pega os sobreviventes, mas vai cair um bagulhão no helicóptero, só que o Clark é o protagonista e vai mostrar toda a sua força. O engraçado é esses close que o filme tem, mano. O Snyder ama destacar músculo masculino em seus filmes, então ele mete a câmera no abdômen contraído do Henry Cavill sem motivo nenhum, tá ligado? Chega a ser engraçado, mano. O helicóptero foge, a plataforma desaba e temos esse take bonitaço aqui. Agora, olha o tamanho do pé do Henry Cavill, mano. Cê é louco, parece uma lancha. Tem toda uma dramatização mostrando o Clark criança descobrindo seus poderes. O filme opta por deixar esse momento meio amedrontador, já que é a visão de uma criança. E é da hora, cara. Mano, a ideia desse momento é causar desconforto na gente que tá assistindo. E na moral, funciona. Assista essa parte com fone de ouvido, velho. A câmera balançando toda hora. A mixagem de som é autona, tá ligado? É bem desconfortável e amedrontador. O Snyder é bom, cara. Ele só é meio despirocado das ideias. A mãe do Clark chega e ele tá escondido no armário de vassoura. Ele diz que tem muita coisa rolando. E a sua mãe pede pra ele se concentrar na voz dela, que vai acalmar ele. É mó brega porque ela fica falando umas coisinhas que só rola em filme, tá ligado? O Clark abraça ela e pergunta qual é o problema dele. Quando ela vai responder, o Clark atual acorda, com a Thaís Carla passando na sua frente. E a cena corta. Temos o Henry Cavill correndo sem camisa, só pra mostrar pra sua mina que tá do seu lado assistindo esse filme, o como você é um bosta comparado a ele. Ele acaba roubando umas roupas ali de um carro que tava aberto. Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo. É o Superman roubando. Olha, eu não sou muito entendedor do personagem, tá ligado? Eu não sou aquele fanzaço. Mas na moral, o Superman roubar me soa muito errado. Alguém que entende muito do personagem me diz aí nos comentários se isso aqui é uma quebra de essência do herói. Por favor, ele rouba um casaco maneiro. Parece ser caro isso aqui. Até esse cara se provar ser o Superman, eu vou chamar ele de ladrão de casaco. Temos outro flashback.
Agora ele tá na adolescência. Tem um gordola ruivo bulinando ele. Uma mina ali tenta proteger, mas não dá certo. Até que do nada estoura um pneu do ônibus que eles estão e o ônibus cai da ponte. Cê é louco. O ônibus começa a encher de água. Aí o Clark vai lá e tira o ônibus da água. A guria que tentou proteger ele vê que ele empurrou o busão na força bruta. O Clark vai tá grandão agora, mano. Se ele quiser, ele pode bingolar a escola inteira depois dessa. Aquele gordinho bully vai ficar com o cu na mão agora. E aí ele foi e contou pra sua mãe o que o Clark fez. A mãe do gordinho tá lá contando pros pais do Clark que o moleque é um deus. Eles tentam meter o louco ali, mas a mulher diz que teve muitas testemunhas. Em casa, o Jonathan, que é o pai do Clark, vai trocar uma ideia com ele. Ele fala que já conversaram sobre ele usar os seus poderes em público. O Clark questiona se ele devia deixar a galera morrer e o pai diz que talvez, seu filho da puta, como assim? Esse desgraçado diz que há mais em jogo do que vidas de pessoas normais. Que um dia o mundo vai descobrir sobre o Clark e o bagulho vai ficar louco. Que isso aí vai mexer com a fé das pessoas. Eles vão pensar que esse moleque é um deus. O Clark pergunta se ele tem merda na cabeça. E o Jonathan diz que as pessoas têm medo de coisas que não entendem. O Clark pergunta se Deus fez isso com ele e o Jonathan não responde. A cena corta. Cara, o ponto do Jonathan faz sentido, tá ligado? Imagine, um Superman na vida real mexeria demais com a fé das pessoas. Mano, se tem gente que acredita no Pablo Marçal, velho. Imagine se aparecer um moleque com os poderes do Superman, tá ligado? Agora, deixar crianças morrer só pra manter esse segredo, mano, esse velho tá maluco. O Mano Joe decide que vai contar a verdade pro seu filho. Ele mostra a nave do Clark, que tá escondida num porão. Só Deus sabe como ele levou essa bagaça aí. Logo que a nave caiu, o Mano Joe ficou pensando que o governo ia ali buscar, só que os caras não apareceu. Ele pega a chave com o símbolo do Superman e fala: ó, moleque, isso aqui veio com você, tem o símbolo do Superman, mas você ainda não sabe que é o símbolo do Superman. Ele fala também que levou essa porra pra um chaveiro, e esse chaveiro disse que nunca viu nem esse tipo de chave e nem esse tipo de metal. O Mano Joe revela pro seu filho que ele não é da Terra. O Clark diz que não queria ser tão importante assim. O Mano Joe entende o lado dele, que seria um fardo pra qualquer um carregar, mas como ele é o protagonista do filme, ele vai dar conta. Agora, ele pode enxergar os seus poderes com maus olhos, só que no futuro ele vai encarar como algo bom. O Clark pergunta se pelo menos ele pode fingir que é o filho dele, e o Mano Joe responde que ele é o seu filho. E não adianta, mano, o pai é quem cria. O Jonathan diz que em algum lugar ele tem outro pai, que o enviou pra Terra por algum motivo, e descobrir esse motivo tem que ser o objetivo de vida do Clark. Voltamos pros dias atuais. Além de ladrão de casaco, ele curte umas gasosas, mano. Dá mó sorrisão maroto pra uma mina ali do bar, sem vergonha. Tem dois soldados conversando sobre um objeto não identificado que apareceu. Vemos a gasosa que o Clark tava de olho sendo assediada por um fio da pota ali do bar. Nerdola é um personagem sofrendo uma injustiça. Lembra que eu sempre falo de injustiças? Então, isso aqui desperta na gente um sentimento de vingança. A gente quer que esse fia da pota se dê mal. Aí vamos ter uma ceninha clichê do mocinho indo proteger a mocinha. O fia da pota vai pegar ar e ainda joga bebida no Clark. Mais uma injustiça. O Clark tenta se retirar, mas o mano joga uma latinha nele. O protagonista vai engolir o seu ódio e sai. Mais tarde, o fia da pota sai do bar e encontra o seu caminhão, bem, desse jeito aqui. Isso aqui é só o filme recompensando a gente por ter aguentado aquela cena anterior. O ladrão de casaco tá andando na rua com o seu casaco roubado. Além de zoom, mano, Zack Snyder usa muito, mas muito mesmo câmera na mão nesse filme. Chega até a dar ódio, velho. Parece que o mano que filmou esse filme tinha problema de Parkinson, né? É impressionante. Agora temos o primeiro contato com a Lois Lane. O Clark, que é chamado de Joe por esse cara, ajuda a pegar as malas dela. Esse cara começa a elogiar o trabalho da Lois. E então vemos uma estação. Temos esses dois caras. Um é o Coronel Hardy e o outro é o Dr. Emil. A Lois agora vai falar pra gente estar assistindo o porquê ela tá aí. Ela diz que ela tá aí porque é o Canadá e anularam o mandado que esse coronel enviou pra mantê-la longe. Os caras não queriam que ela fosse aí, tá ligado? Posição barata. Ela praticamente manda eles mostrarem o que encontraram. Lembra lá no bar, mano, que o Clark ouviu uns militares conversando sobre terem encontrado um objeto? Então, é disso aí que ela tá atrás, e o Clark também. A NASA detectou uma anomalia debaixo do gelo. A Lois pergunta se pode ser um submarino soviético, e o coronel diz que tá muito fundo e que é muito grande para ser um. Aí esse carinha aqui diz que a parte estranha
é que o gelo tá em volta desse objeto há pelo menos uns 20 mil anos. A Lois está lá fora e o coronel pede pra ela não sair andando porque à noite fica mó friozão. O legal é que o filme trata o Clark como figurante nessa parte. Ele fica passando pra lá e pra cá sem destaque, tá ligado? Como toda repórter, ela descumpre o aviso e sai à noite para fotografar. Numa das fotos ela vê um humano e decide ir atrás. Olha onde a desgraçada se mete só por causa de uma fofoca, mano. Pelo amor de Deus. Ela encontra um túnel no meio do gelo. Vemos que foi o ladrão de casaco que fez isso, com o seu zóio laser. Ele encontra o objeto que os militares estão atrás. Ele entra. Dentro da nave, um painel é ativado. Ele tem uma entrada que parece com aquela chave que o Mano Joe deu pro Clark, criança. Lembra? Com o símbolo do Superman? O ladrão de casaco coloca a chave. Ele vê um cara andando e vai atrás. A Lois também entra na nave e encontra esse robô. Tira uma foto e o robô vai atacar ela. O Clark ouve e quando o robô vai matar ela, o ladrão de casaco destrói ele. Ela fica desesperada, mas o Clark consegue acalmar ela. Ele vai desabotoando o casaco dela e se eu já não tivesse assistido esse filme, eu ia achar que ia rolar sacanagem aqui. Mas eu já assisti e eu só acho que ele quer roubar o casaco dela. Mas na verdade ela tá ferida. O Clark diz que ela tá com hemorragia, que ele precisa cauterizar a ferida. Ela pergunta como é que ele vai fazer isso e ele responde que tem um zóio boladão. Ele frita o ferimento da Lois e a cena corta. Cara, assim, já são 41 minutos de filme, mano. 41 minutos de um filme do Superman que a gente ainda não viu nada do Superman. A gente ainda tá na origem do personagem. Isso aqui é muito maçante, vocês não estão ligados. Eu acredito que em 2013, Nerdola, meio que todo mundo já sabia da origem do Superman. A gente precisa mesmo de mais de 40 minutos de filme só pra mostrar a introdução desse personagem? Fala pra mim se precisa. Quando lançou The Amazing Spider-Man lá em 2012, a gente já tinha um filme de origem do Homem-Aranha. E a gente já reclamou deles perderem tempo nesse filme mostrando a morte do tio Ben. Sério, nesse filme aqui do Homem de Aço, mano, é mais de 40 minutos já, velho. A base dos militares começa a tremer tudo. E os radares vai ficar tudo louco. Eles veem a nave decolando, ela levanta voo, taca o foda-se e vai embora. A Lois, em um voice-over, começa a narrar aquilo que a gente acabou de ver em tela. Ela diz exatamente o que os militares disseram minutos antes. Que eles pensavam que era um submarino, que tá no gelo faz tipo uns 20 mil anos. Isso aqui é o filme explicando o que rolou para aquelas pessoas que estavam dormindo durante esses 40 minutos de início de filme. Parece que os caras sabem que esse início, mano, é mó paia. Aqui cabe o selo do filme te chamando de burro. O Clark, bom, ele fugiu quando a nave ligou. A Lois descobre que os documentos dele eram falsos. Ou seja, além de ladrão de casaco, esse Superman ainda anda com documentos falsos. Ele já pode cair no furto e na falsidade ideológica. Descobrimos que na verdade ela tá lendo o seu artigo lá no Planeta Diário pro seu chefe. O engraçado é que ela termina o seu artigo assim: depois de tudo isso que rolou, um humano ultra forte que solta raios pelo zóio e uma nave que tá há mais de 20 mil anos debaixo do gelo levanta voo e se pá, essas coisas são alienígenas. Vá, Sherlock, é sério, mano, a gente tem uma detetive aqui. Você conseguiu chegar nisso aí sozinha? O chefe dela vai olhar pra ela e falar que ela tá viajando na maionese. Ela pega ar e pede pra ele perguntar pros civis que estavam lá. O chefe diz que o Pentágono nega que tinha uma nave. Meu Deus, irmão, é o governo, caralho. É óbvio que eles vão mentir. É tipo a Globo chegando pro governo e perguntando se tem uma nave alienígena aqui no Brasil. Aí o governo fala que não e a turma aceita. Apesar que a Globo não é um bom exemplo, né? Bom, a CNN, a Band. Ah, mano, você entendeu o que eu tô querendo dizer. A Lois, mano, ela vai precisar provar pra gente que ela é uma repórter confiável. Aí ela vai falar assim: Perry, sou eu que tô falando, a fodona da Lois. Eu ganhei um prêmio de repórter foda. Isso aqui nada mais é que uma exposição barata só pra gente saber que ela é uma repórter competente. Ou vai me dizer que o Perry, que é esse cara aqui, que é chefe dela, não sabe que ela ganhou um prêmio por ser uma boa repórter. Ele diz que não vai publicar merda de história nenhuma sobre alienígena. E a cena termina com a Lois dando um sorrisinho de deboche, com a caralha da câmera toda tremendo, porque o desgraçado do cameraman tem Parkinson. E ele não consegue segurar a câmera sem se mexer. Mano, eu pistolei, desculpa.
ela vai pro bar. Ela entrega o seu artigo para um mano que trabalha na internet para vazar tudo isso. Esse mano precisa verbalizar que ela já debochou do site dele muitas vezes. Obviamente ela sabe disso. Isso aqui é só pra gente entender que ela e esse carinha tem uma rixa, que ela precisou apelar pro seu inimigo para publicar o seu artigo sobre alienígena. Ela diz que precisa divulgar isso aí pro, entre aspas, cara misterioso saber da existência. A mina gamou tanto no Henry Cavill que vai publicar um artigo no site do inimigo, velho. Eu não julgo. Porra, é o Henry Cavill, né? Voltamos pra nave. Uma IA da nave verbaliza que essa nave tá ligada porque ela identificou o Clark Kent como um kryptoniano. Vemos o Jor-El se encontrando com o filho do Jor-El. O Jor-El fala que é pai biológico do Cal. E tome mais exposição. O Jor-El fala que, na verdade, isso aí é só a consciência dele. Fala que ele se chama Jor-El. O Cal pergunta se ele é irmão do molequinho do desenho lá, mas ele diz que não, que só é o pai do protagonista mesmo. Isso confunde a cabeça do Cal. Ele pergunta da onde ele é e por que ele tá na Terra. E aí, mano... a gente vai ter o Jor-El explicando tudo que a gente viu no filme por Clark Kent e mais um pouquinho. Ele vai contar a origem dos kryptonianos também. Puta que pariu, esse filme ele deveria se chamar A Origem da Origem do Superman. Vamos lá. Os kryptonianos estavam se espalhando pela galáxia. Eles estavam procurando um novo planeta para morar. Essa nave aí foi uma das lançadas. Eles terraformaram outros planetas e isso trouxe riquezas para Krypton. E tudo isso com a câmera tremida, tá? Eles decidiram criar um programa de controle populacional artificial. Isso fez com que as bases em outros planetas fossem abandonadas. Eles acabaram usando todos os recursos naturais de Krypton. O núcleo ele vai ficar doidão e na moral, o resto é aquilo que a gente já viu no filme. Ele mostra o lugar onde nasciam os kryptonianos de forma artificial. Cada criança já nascia com um papel predeterminado na sociedade. O moleque ele já nascia com um destino de, sei lá, ser professor, gari, bancário. Ou seja, foda-se o que ele queria ser. O governo de Krypton ia decidir o que esse moleque ia ser. Praticamente Krypton é a China. O Jor-El diz que esse sistema era uma merda. Você não poder escolher o que fazer é meio paia. Praticamente o filme tá criticando o trabalho escravo aqui. Ele diz que o Cal personifica essa ideia, que ele foi feito através do sesgo violento e selvagem. O Cal pergunta por que eles não fugiram junto. O Jor-El responde que eles não podiam porque ele e a Lara, que é a mãe do Cal, eram a personificação das ideias de Krypton, que deveriam enfrentar o destino com seu povo. O Cal diz que tá sozinho, mas o Jor-El não concorda. O Cal é filho da Terra e de Krypton. Ele representa o melhor dos dois planetas. Nisso, ele abre uma porta e temos esse uniforme maravilhoso do Superman. O Jor-El diz que tem esperanças que os terráqueos não cometam os mesmos erros que os kryptonianos, que para isso o Cal vai precisar guiá-los, dar esperança a eles. E termina dizendo que é isso que o símbolo significa. Porra, tava indo mó bem, né, Jor-El? Agora, esperança, mano, é um S, Snyder. Esperança, irmão. Sei lá, eu acho que se ele dissesse que esse S aí significa Snyder, ficaria melhor que esperança. Meu Deus, a propósito, selo de exposição barata para toda essa parte. Depois de toda essa explicação, o Clark finalmente decide virar o Super Esperança, digo, o Superman. Nessa cena lindíssima do Clark saindo dessa porta com essa iluminação nas costas. Pode falar o que for, mas esse traje aqui é sensacional. Enquanto o Clark caminha, tome mais exposição barata do Jor-El. Ele diz que o Superman é poderoso porque o sol da Terra é mais brilhante e jovem que o de Krypton. Isso faz com que as células do corpo do Clark absorvam a radiação e deixa ele OP, que a gravidade da Terra é fraca e a atmosfera é nutritiva. Ele pede pro Clark continuar testando os limites do seu corpo para ver até onde vai os seus poderes. Ele fica tentando levantar voo ali, mas todo desengonçado, o que faz com que ele não consiga sustentar por muito tempo. E com zoom ele acaba caindo. O Jor-El ainda fica enchendo o saco em voiceover, dizendo que o Clark dará um ideal para os humanos para seguir, que no começo vão persegui-lo,
mas depois de um tempo vão idolatrá-lo. E aí temos o Clark se enchendo de determinação e pode falar o que for, mas esse primeiro voo do Superman, irmão, é muito foda. Toda essa parte vai aguçando nossos sentimentos de antecipação para esse momento. E por mais que seja meio paia, porque já são 50 minutos de filme, é da hora. Com um zoom, o Superman roda o planeta inteiro. Ele sai dos polos do planeta, passa pela África, passa pelas favelas do Rio de Janeiro, passa pelo Japão. Ele faz mó tour de graça sem precisar de visto ou passaporte. Essa é a vantagem de ser o Superman. A cena corta pra Lois. Ela tá querendo achar o Clark. Obviamente, ela tá com um voice-over no fundo contando toda a sua busca por esse cara. Basicamente, ela saiu perguntando pra galera. Até que ela chega em Smallville. Ela encontra esse nerdola aqui. Olha só, mano. Esse é nerdola raiz. Tem até os dentes separados esse pamonha. Descobrimos que esse nerdão era uma das crianças que tava dentro daquele buzu lá que caiu na água e o Clark salvou. Na verdade, mano, olha o mind blowing. Esse nerdão aqui é o ruivinho fia da pota lá que ficava bulinando ele na escola. Olha só. Essa conversa leva a Lois na fazenda dos Kent. Ela é atendida pela Martha, que é a mãe do Clark. O filme mostra um túmulo do Mano Joe que morreu lá em 97. F Mano Joe. Nisso, o Clark aparece vestido de serial killer americano. Meu Deus, Clark, cadê aquele casaco boladão que você roubou? A Lois fica fazendo um monte de pergunta pra ele. Pede pro Clark deixar ela contar a história dele. O Clark diz que não quer. Só que ela fala que isso é inevitável, que só tem fofoqueiro nesse mundo e que um dia vão descobrir onde ele mora. É só questão de tempo. Ele diz que ele só quer desaparecer. Ela fala que isso aí é mó caô, porque ele é o mocinho do filme e não vai deixar de ajudar as pessoas. O Clark relembra a gente que está assistindo que o Mano Joe dizia que se o mundo descobrisse o que ele é, iriam rejeitá-lo. E aí, mano, mais uma vez, flashback. Puta que pariu. Esse filme, cara, só não anda, velho. Nesse flashback, o Clark é um jovem adulto, pensando que o mundo gira à sua volta. Ele tá putaço com o pai dele por querer escondê-lo do mundo. O Mano Joe tá dizendo que ele tem que trabalhar na fazenda. O Clark diz que ele quer ir pra balada, pegar umas vagabunda, que ele é o protagonista do filme e tem que aproveitar isso. A mãe dele fica putaça. O Mano Joe vai pegar ar, dizer que ele tá certo, que ele e a Martha não são os pais biológicos dele pra decidir a sua vida. Nisso, o Mano Joe para o carro do nada. Tá acontecendo alguma coisa errada. Alguma coisa não, mano. É um puta de um furacão se formando do absoluto nada. Com a câmera tremida, o Mano Joe manda a galera ir pra debaixo de um viaduto que tava ali perto. A Martha diz que o doguinho da família ainda tá dentro do carro. O Clark, é óbvio, vai tentar salvar ele. Só que o Mano Joe é um retardado. Ao invés dele deixar o seu filho ultra poderoso salvar a porra do doguinho, ele acha que ele consegue tancar um furacão. Ele chega no carro, só que o furacão joga um outro carro em cima do carro que ele tá. O Clark, mano, outro pamonha, fica olhando tudo isso aí. O Mano Joe, ele consegue abrir a porta pro doguinho, mas ele vai ficar preso. Quando ele consegue sair do carro, o Furacão 2000 tá na cola dele. O desgraçado do Clark, ao invés de ajudar, ele vai ficar olhando o cara. Na verdade, ele quer ajudar, só que tem pessoas vendo tudo isso. Só que ele não se importa, até que ele vê o pamonha do Mano Joe com a mão levantada, impedindo ele de agir. E aí a seleção natural vai fazer o seu trabalho, né? O Furacão 2000 mata o Mano Joe. E aí, mano, vem o meu grande problema com esse filme. A morte do Mano Joe, na teoria, tem que ser algo sentido por nós, para fazer o respeito do Clark pelo seu pai fazer sentido na nossa mente. O problema é que a morte é uma merda, e o personagem do Jonathan luta por algo que é uma merda. O seu pensamento de não podem descobrir sobre você, Clark, senão eles vão te caçar, faz total sentido. O problema é que o personagem se torna simplesmente teimoso a ponto de ser um pela-saco. Na moral, o Clark poderia salvar o doguinho sem esforço nenhum e sumir em um piscar de olhos. Nesse caso aqui, ninguém ia saber a relação dele com os Kent. Sem contar que esse Pangô aqui faz coisas extraordinárias desde a infância. Tanto que já foram conversar com a família dele por conta disso. Aí o Jonathan impede que o Clark salve uma galera simplesmente para ele não revelar sua identidade. O próprio Jonathan disse que seria melhor as crianças se afogarem ao invés do Clark ter colocado seu segredo em risco. Na moral, mano, tudo isso torna essa morte aqui mega incoerente na minha opinião. A gente pega raiva desse desgraçado, coisa que não
não era pra acontecer. Voltamos do flashback. O Clark contou tudo isso pra Lois. A Lois volta pro planeta diário. O Perry, que é esse negão aqui, caso você não se lembre, tá putaço porque o mano lá espalhou o artigo dela pela internet. O artigo que ela conta sobre a nave alienígena. A galera tá querendo que ele processe ela. A Lois diz que na verdade ela desistiu de publicar tudo isso, sobre a nave, sobre o Clark. O maluco convenceu ela com um discurso no jutsu, mano. O Perry diz que acredita na história dela, mas que acredita que ela desistir de tudo isso é o certo a se fazer. Ela pergunta o porquê e ele responde levantando o questionamento de como as pessoas comuns reagiriam a um alienígena vivendo na Terra. Basicamente é tudo o que o Mano Joe falava. A cena corta pra fazenda dos Kent com a câmera tremida. O Clark chega na fazenda. Mano, até nessa cena do Clark chegando na fazenda a câmera tá tremida, tá ligado? Mano, pra quê? O Clark e a Marta se abraçam. Ela fala que uma repórter passou lá e ele diz que é uma amiga. O Clark conta que conseguiu encontrar os seus pais, conseguiu respostas sobre sua vida. Mas a Marta fica meio emotiva. Ela tá vendo seu filho crescer. E aí, mano? Ai, velho, na moral, eu vou surtar, cara. Ela vai falar sobre o passado do Clark de novo, mano. Cara, já é 1 hora de filme. 1 hora. E você tem noção que o filme do Superman ainda não começou? Basicamente é 1 fucking hora do filme mostrando... contando o passado do Superman. Você tem noção disso? Até quando ele consegue descobrir sobre o seu passado, ainda vai ter gente falando sobre o passado dele, velho. 1 hora de filme e a história ainda não começou. Ah! Ela fala que quando ele era criança, ela ficava do lado do berço dele, ouvindo ele respirar com dificuldade. Ele sofria, tá ligado? O Clark pergunta se ela tinha medo de descobrir a verdade. E ela responde que não, porque a verdade sobre ele é linda e que sabia que um dia o mundo veria isso também. Ela chora dizendo que tem medo que tirem ele dela. É mãe, né, mano? Não tem como não. Por mais que você cresça, sempre você vai ser o filhinho da sua mamãe. Estamos com uma galera do governo. Basicamente, eles detectaram um objeto não identificado fora da Terra. Eles acreditam ser um cometa, mas descobrem que não é, porque esse objeto mudou a sua trajetória. Essa nave se colocou em órbita da Lua. Eles tentaram se comunicar, mas não receberam resposta. Eles começam a esperar pelo pior. E agora sim, depois de 1 hora e 2 minutos de filme, realmente uma história do Superman vai começar. Nossa senhora. Temos essa brincadeira aqui com uma máquina indicando perigo, mas na verdade é só uma impressora. Isso aqui foi maneiro. A galera do Planeta Diário tá toda alvoroçada. No plantão da Globo, tá passando sobre uma nave alienígena que foi vista no céu. Agora sim a câmera na mão faz total sentido nesse momento, mano. Ela coloca a gente no meio das pessoas. Lá na fazenda dos Kent, a Marta tá com essa cara de retardada olhando pro céu. Ela chama o Clark que com um ultra zoom vê a nave alienígena. Voltamos no Planeta Diário. A energia do local cai. Bom, há rumores que se um dia alienígenas quiserem atacar a gente, um simples ataque cibernético que zoa a nossa internet ou acabe com a nossa luz seria o suficiente para acabar com a humanidade sem eles fazerem esforço nenhum. É bem legal isso aqui no filme. A nave começa a se comunicar pela TV. O da hora, mano, é que tem leves toques de terror nesse momento. O climão fica pesado aqui. Vocês não estão sozinhos. É a mensagem que fica aparecendo em todas as TVs no mundo todo. Isso aqui é aterrorizador. Você já pensou, mano? Aí temos um pronunciamento do General Zod. Ele fala que veio da puta que pariu atrás de um deles que vive na Terra, que é pros humanos entregá-lo. Ele dirige a mensagem diretamente pro Kal-El. Ele tem que render-se em 24 horas ou o bagulho vai ficar louco. O legal é como os kryptonianos sabem como nós humanos medimos o tempo, com horas. Eles sabem que 24 horas pra gente é um tempo padrão. Cê é louco, mano. Os bichos é muito avançado tecnologicamente. E eu tô sendo irônico, tá? A energia volta e a cena corta. É maneiraça essa cena, nerdaiada. E agora sim o filme vai começar. Tá vendo como fica interessante? Precisava mesmo de 1 hora de background? Estamos com a Lois na TV. Aquele mano que ela entregou o artigo dela no começo do filme tá dando entrevista e diz que ela sabe onde o alienígena infiltrado tá. O Perry liga pra ela, putaço, e precisa verbalizar que ela tem uma informação que pode salvar o mundo, caso você ainda não tenha entendido o recado minutos antes. Mas ainda assim é uma exposição barata. Chega uma galera no prédio que ela mora, é o FBI. Ela foge do seu AP, só que é presa lá na rua. É o Hard, aquele militar careca do começo do filme. O Clark vai até uma igreja e... não é possível não, mano. Não é possível não.
a gente vai ter mais um flashback. O Clark lembra que ele estava sofrendo bullying um dia. Uns valetões ali estavam atiçando ele pra porrada, já que sabiam que ele era super forte. Isso aqui é o que eu sempre falo nos vídeos, nerdaiada. É um personagem sofrendo uma injustiça sem motivo nenhum. Isso é usado pra gente se afeiçoar mais a esse personagem. A gente não gosta de injustiças, então quando a gente vê alguém injustiçado, automaticamente sentimos empatia por esse personagem. Os valetões percebem que ali no fundo tava o Mano Joe, o pai do Clark, que é um desgraçado e não faz nada mesmo vendo seu filho sofrer bullying. Que pai de merda, na moral. Os valentões acabam indo embora. Lembra daquele ruivo que também bulinava ele no ônibus? Então, ele viu que o Clark agora é fortão e agora tá com o cu na mão. Agora é amiguinho do protagonista. O desgraçado Mano Joe vai lá falar com o Clark. Ele pergunta se machucaram o filho, que responde que seria impossível. Só que não foi isso que o Mano Joe quis dizer. O Clark diz que queria afundar a cabeça desses merdinhas. O Mano Joe diz que parte dele queria a mesma coisa e pergunta se isso acontecesse, se o Clark descesse a bilola nos bullies, iria fazer ele se sentir melhor. É óbvio que ia, Jonathan, pelo amor de Deus. Ia me fazer sentir melhor pra caralho. Mas vamos na brisa do filme, né? O Mano Joe diz que o filho precisa decidir que tipo de homem ele quer ser quando crescer. Se ele for bom ou mal, ele vai acabar mudando o mundo. Cê é louco. É exatamente o que o tio Ben disse pro Peter lá em Homem-Aranha de 2002. Voltamos pra atualidade. O Clark tá com o padre. Ele diz que a nave tá procurando ele. Legal é como ele tá na luz e o padre nas sombras. Todo um simbolismo divino do Superman do Zack Snyder, cara. Olha isso, o Clark Kent, ao fundo a gente vai ter a imagem de simplesmente Jesus. Sem contar a trilha sonora que toca nessa parte. O Clark é Jesus se sacrificando pela humanidade. É literalmente isso que o Snyder queria passar pra gente. O Clark diz que mesmo que se entregue, nada garante que o Zod irá cumprir a sua promessa de não atacar a Terra. O Clark questiona que se ele se entregar, significa a humanidade ter pelo menos uma chance, que o certo seria essa opção. Mas o Zod, ele não é confiável. E também ele não sabe dizer se a humanidade também é confiável. O padre, ele vai ficar sem palavras, já tá em choque, né? Um alienígena, porra. O Clark se levanta e antes dele ir, o padre diz que às vezes é necessário acreditar na fé primeiro. A confiança vai vir depois. Ou seja, primeiro ele precisa ter fé na humanidade, depois a humanidade conquista a confiança dele. O Clark questiona tudo isso por conta das coisas que ele viveu quando criança. No caso, os bullies lá, lembra? Ele precisa salvar aqueles merdinha, se entregar pra salvar pessoas assim, tá ligado? Jesus se entregou pra salvar pessoas detestáveis. E é exatamente isso que o Clark precisa fazer. O Snyder realmente queria transformar o Superman em Jesus, cara. Na moral, hoje é brega, mas quando esse filme foi lançado era maneiro. A cena corta pro exército se preparando pra atirar em alguma coisa. A gente vai pensar que é o Zod, só que na verdade é o ladrão de casaco. Ele decidiu se entregar, e esse take subindo com ele de costas vendo o exército com essa capa grandona é muito foda. No alto, perante os humanos comuns. É o filme engrandecendo a figura do personagem, visto de baixo pra cima com o solzão brilhando no fundo. É da hora, né? O ladrão de casaco diz que vai se entregar se o exército garantir a liberdade da Lois. Temos então o ladrão de casaco preso com algemas. Pobres humanos ingênuos. Temos uma conversa da Lois com o ladrão de casaco. Ela pergunta o porquê que ele decidiu se entregar e ele responde que ele tá se entregando à humanidade. É Jesus, velho. O Clark diz que ele não podia resistir às algemas, que ele tá com elas faz os humanos se sentirem mais seguros. Aí a Lois pergunta se esse S da teta dele significa Superman. E ele faz essa cara aí e responde: bom, na teoria significa, mas o Snyder, os roteiristas, estava chapado quando escreveram esse filme. Então significa esperança. Ela olha pra ele e fala: que merda, hein? É melhor manter super... E logo que ela vai falar Superman, o alto-falante da sala interrompe ela. Lembra aquele doutor lá do começo do filme? Que tava na geleira lá com aquele militar que prendeu a Lois, o Hardy? Então, ele vai voltar aqui pra mostrar como o Superman é super. O filme faz ele conseguir ler o crachá desse cientista dentro do bolso dele. Isso aqui é só o filme dizendo que o Superman é foda mesmo. E também só pra dar medo nessa galera que tá aí. O Clark diz que na sala do lado tem um monte de soldado preparado pra caso dê alguma merda. Aí ele manda todo mundo tomar no cu. Esse cara aqui, que eu esqueci o nome, mas na real ninguém liga, pergunta por que ele revelou a identidade dele pra Lois e não pro mundo. Ele fala que é porque ela é gasosa e se levanta.
levanta. Ele diz que esses caras estão tudo em choque porque o exército não consegue controlar ele. Só que isso não significa que ele seja um inimigo. O general pergunta se o Zod é um inimigo e o Clark responde que é óbvio, né? Burrão pra caramba. A cena corta pra Gasosa e pro ladrão de casaco no meio do nada. O Clark agradece ela por acreditar nele. Eles ficam de mó melação ali, que dá pra entender que eles estão profundamente apaixonados e na moral não cola. A Lois só se apaixonou por esse cara porque o filho da puta é bonitão e poderoso. Só não cola esse, entre aspas, apaixonamento repentino de uma cena pra outra. A Lois no filme só tava fazendo seu trabalho. Em nenhum momento ela chega a ficar encantada pelo Clark. O que dá a entender é que ela só se apaixona por ele ser o novo Jesus. É só por isso. O que eu sinto aqui é que o filme perdeu tanto tempo com o flashback de Clark Kent que esqueceu de construir o relacionamento desses dois personagens. O Clark vai ouvir os bichão chegando. Ele pede pra ela ir e a trilha sonora começa a ficar mais dramática, aguçando a nossa antecipação. Temos a chegada da nave. Dela sai uma gasosa do mal. Todo mundo fica, carai, cuzão, uma gasosa. O Clark fica olhando, torcendo pra gasosa ter um rosto maneiro também. Ela tira o capacete e pronto, o pacote é completo. Corpo e rosto de gasosa. Ela olha pra ele e vê que ele também é gasoso. Ela se apresenta como Faora, mas a gente vai chamar ela de gasosa do mal porque é mais legal. E o Clark concorda com a gente. Ela vai falar com o general. Diz que o Zod quer que a gasosa do bem vá junto. O exército começa a questionar isso. Fica mó climão ali, mas a gasosa do bem decide ir com ela. Ela e o ladrão de casaco entram na nave, que vai embora. É mó tensa essa parte, mano. Não dá pra saber o que vai rolar, tá ligado? E o design da armadura da Faora é sensacional. Dentro da nave, o Clark entrega a chave do Superman pra gasosa. A Faora fala que a atmosfera da nave é diferente da dos humanos. Por isso a galera vai precisar de um respirador. Isso explica esse capacete dela. É uma exposição só que necessária. Vemos com zoom a nave chegando até a nave maior que tá orbitando a Terra. Temos contato de novo com o Zod, agora com o seu traje de vilão, que é maneiraço. O Zod diz que tá mocota procurando o Kal-El. O Clark começa a ficar meio chapadão ali, chega até a cuspir sangue, mano. A Lois pergunta se ele tem dengue hemorrágica, só que o Zod diz que isso aí é só o corpo dele rejeitando a atmosfera da nave. Uma exposição barata só pra explicar o porquê o Clark vai ficar mais fraco nessa parte. O Zod diz que ele viveu muito tempo na Terra, ele não tá acostumado a Krypton, por isso ele tá todo pamonhão assim. O Clark apaga e ele tá na sua fazenda, só que o Zod tá com ele. É uma visão e eu não tô entendendo mais nada. Agora a gente vai ter um flashback do Zod, falado. O Zod vai contar a sua história. Meu Deus, filme. É 1h20, cara. Se resumisse todo o presente desse filme, na moral, as coisas que acontecem no tempo do filme mesmo, ia dar uns 20 minutos, mano. O filme ele só não avança, velho, é impressionante. Mas vamos lá, o Zod vai explicar pra gente que tá assistindo como ele fugiu do seu exílio lá na Zona Fantasma, que é pra onde ele foi banido no início do filme. Então, mano, ele foi pra Zona Fantasma e olha que loucura, a destruição de Krypton acabou libertando eles. Basicamente, aqueles velho mal vestido que julgaram ele culpado salvaram ele da destruição de Krypton. Os retardados baniu o Zod pra Zona Fantasma, ou seja, eles tiraram o Zod do planeta que ia explodir. Aí o planeta foi lá e fez cosplay de Hiroshima. Ele explodiu, a explosão acabou libertando o Zod. Ou seja, mano, os kryptonianos poderiam ter deixado o Zod no planeta e eles mesmo ter fugido pra Zona Fantasma, que assim que o planeta explodisse, ia estar todo mundo salvo. Mas beleza, né? A gente vai entender que eles não sabiam que a Zona Fantasma ia se desfazer com a explosão, mas na moral, ser banido do planeta é a melhor coisa que podia acontecer. Ficar no planeta era sentença de morte, mano. E os kryptonianos, eles colonizaram e terraformaram um monte de planeta, e eles não conseguiram fugir quando o Krypton explodiu. Mais pra frente no filme a gente vai ver que essas terraformação e essas colonizadas, entre aspas, meio que não deram certo, mas eu garanto que uns 5, 6 anos em um planeta que você não consegue se adaptar é melhor do que 10 segundos em um planeta que vai explodir. É tanta coisa sem lógica aqui que eu só prefiro acreditar que eles ficaram sem combustível para enviar 3 naves para fora do planeta. Aí eles enviaram 2, a do Clark e a dos banidos. É melhor pensar isso, mano. Bom, o que interessa agora é como eles chegaram na Terra. Basicamente, eles reconstruíram uns negocinhos ali dentro da nave e acharam os planetas onde os kryptonianos terraformaram em um dia. Simples assim. Cara, o próprio Zod diz que a condenação deles acabou sendo seu salvamento. Mano, o próprio filme sabe
sabe que essa parte é peba, tá ligado? Eles foram de planeta em planeta, mas tava tudo destruído. Aí eles pegaram armadura, recursos, enfim, 33 anos se preparando. 33 anos. Como eu falei, a medição de tempo de Krypton é exatamente a medição de tempo da Terra. Eles medem o tempo com base na rotação da Terra ao redor do Sol. Cara, só é muito cafona isso, tá ligado? Ai, Lafruta, mas eles poderiam estar explicando de uma forma que o Clark entenda. Se eles usassem a medição de tempo deles, o Superman não ia entender. Em nenhum momento é dito isso, nerdola. Isso aí é teoria da sua cabeça. E como eu sempre falo, mano, teoria não é justificativa para erros. Ou seja, isso aqui é só uma incoerência mesmo. O Zod ele poderia ter dito assim, ó, 33 anos terrestres, que já ia resolver tudo. O Zod diz que detectou um chamado de socorro que o próprio Clark ativou quando ligou a nave lá no começo do filme. E agora é que o filme ele decide explicar para que o Codex lá do começo do filme serve. O Codex nada mais é que um HD com as informações genéticas dos kryptonianos. O pai do ladrão de casaco roubou ele para salvar a raça deles. Aí, nessa simulação aí, o filme deixa claro o que o Zod quer fazer. Ele quer eliminar a vida na Terra para os kryptonianos tomar o seu lugar. Olha isso, mano, é só um sol com um monte de crânio no chão. O filme ele tá deixando bem claro aqui quem é o mocinho e quem é o vilão. Detalhe legal é que o Superman ele tá usando a roupa preta aqui. A que ele vai usar lá no Liga da Justiça Snyder Cut, tá ligado? O Clark ele acorda, só que preso. O Zod revela que matou o Jor-El. Ele mostra muita determinação em trazer Krypton de volta. Com um zoom, vemos duas naves saindo da nave principal. O exército detecta esse movimento e eles entendem ser um movimento hostil. Esse soldado genérico aqui vai precisar explicar pra gente que tá assistindo o porquê o ladrão de casaco ainda não escapou à força. Basicamente, ele tá sem poderes por causa da atmosfera da nave, exposição barata. A gasosa é jogada numa cela, que por sorte ou ajuda do roteiro, tem uma entrada para aquela chave que o ladrão de casaco deu para ela, aquela lá que tem o símbolo do Superman. Olha só que sorte grande, hein? Isso aí vai ativar a consciência do Jor-El. E aí, mano, a gente vai ter um pouquinho mais de ajuda do roteiro. O Jor-El diz que coincidentemente ele projetou essa nave aí, que ele pode modificar a atmosfera da nave para ficar igualzinha da Terra. Isso vai dar poderes pro Superman de novo. Caramba, olha só que sorte, velho. Exposição barata. Vemos as duas naves chegando no céu e obviamente elas estão com um zoom. O Jor-El modifica a atmosfera da nave, liberta a gasosa, fala que eles precisam acelerar o passo porque o bagulho vai feder. Ela pega a chave e sai. Exposição barata. Um soldado genérico vai atacar ela, mas o Jor-El vai salvá-la. Ela pega uma arma do chão e na moral, mano, o Jor-El salvar o dia não dá não, mano, é só muito roteiro, tá ligado? É muita forçação, mas enfim. O ladrão de casaco consegue se soltar e o guardinha que tava com ele vai fugir. As naves vão chegar em Smallville. A gasosa e o Roteiro Man, é assim que eu vou chamar o Jor-El agora, Roteiro Man, estão fugindo. O Roteiro Man avisa que tá chegando um soldado pela direita e a gasosa atira nele. Lembrando, mano, lembrando, ela tá portando uma arma alienígena. Se pá, essa mina não sabia nem atirar com armas humanas, mas ela virou uma perita em arma alienígena. Cara, é papo de uma bala, uma kill. Essa mina não erra, é 100% de aproveitamento. O Roteiro Man vai guiar ela até uma cápsula. Ele fala que os motores fantasmas vão servir para banir os kryptonianos de volta pra zona fantasma no futuro. E ela foge. Mano, agora sim, ó. Agora sim, um questionamento. Por que o Zod quis que a Lois fosse pra nave? Por quê? Fala pra mim. Lembrando que o Zod, ele exigiu que a Lois fosse raptada. Explica pra mim. Pra quê? Eu te explico, mano. Vamos lá. Porque ela precisava salvar de alguma forma o Superman. O roteiro ele vai precisar de uma desculpa pro Superman ser preso, ficar fraco e ter uma forma de recuperar os seus poderes para poder fugir. Então o filme precisa da Lois dentro da nave de alguma forma. Ela na nave faria a trama andar. Eles só esqueceram de dar uma justificativa lógica para isso. Ela foge com o zoom da nave. A sua cápsula começa a dar defeito, com zoom, óbvio. O ladrão de casaco se solta e se encontra com o Roteiro Man. Ele pergunta se é verdade o que o Zod falou sobre o Codex. O Roteiro Man diz que queria que o Kal aprendesse a ser humano primeiro, para depois ele ser uma ponte entre esses dois povos. O ladrão de casaco vê a gasosa e o Roteiro Man diz que ele pode salvá-la, salvar todos, e então temos o ladrão de casaco decidindo virar o Superman.
E isso é maneiro, mano. Só que na moral aqui tem um erro gigantesco. No início do filme o Jor-El sabia que existia o planeta Terra, só que ele não tinha certeza. Tipo, ele sabia que tinha um planeta bom ali no sistema solar, só que ele não entendia nada sobre a Terra. A Lara, que era a mãe do Cal, foi ela que achou o planeta, foi ela que achou a Terra. O Jor-El nem sabia que os humanos eram uma civilização inteligente. Ele fala, mano, no filme, entre aspas, provavelmente, aparentemente, essa população desse planeta é inteligente. O que mostra que ele não sabe porra nenhuma sobre os humanos. E agora esse puto chega aqui e fala pro Clark que ele queria que o Clark primeiro aprendesse o que é ser humano, porque assim ele seria o melhor dos dois povos. Hã? Como assim, velho? E se os humanos fossem um bando de filho da puta? E se os humanos não fossem pessoas decentes? O Cal simplesmente se tornaria um filho da puta também. Ele basicamente se tornaria o Zod, tá ligado? Que garantia o Jor-El tinha que o Cal ia se tornar uma boa pessoa? Meu Deus, que caralhas de plano é esse? O que diabos o Jor-El e a Lara sabem sobre ser humano pra querer que o Cal aprenda a ser um humano? Irmão, literalmente, esses dois não faziam ideia que os humanos eram uma raça inteligente. O Jor-El vê os dados sobre a Terra pela primeira vez no início do filme, naquele momento lá que eles estão fugindo. Meu Deus, mano, só não faz sentido nenhum essa porra de plano do Jor-El, velho. E sabe o que é o pior? Tanto o Jor-El quanto o Jonathan Kent são dois lunáticos que têm planos sem sentido nenhum. O Jor-El com essa merda aqui e o Jonathan preferia que o Clark deixasse crianças morrerem afogadas a revelar a sua identidade. O milagre mesmo aqui é o Clark Kent ter crescido como uma pessoa boa, porque esses dois pais são pirocas da cabeça, velho. A propósito, uma puta exposição barata aqui nessa parte. Bom, aí o ladrão de casaco, que agora é o Superman, vai lá, salva a gasosa, pá, em uma cena épica que de fato é bem maneira. Pô, é o Superman salvando pessoas, pô, é sempre maneiro. Aí a gente vai ter duas navezinhas chegando na fazenda dos Kent. O Superman salva a gasosa e por algum motivo fica rodando no ar igual um peão do baú. A gasosa começa a pedir desculpas, dizendo que não queria contar pra ninguém sobre ele. Só que o Superman acalma ela, dizendo que fizeram o mesmo com ele. Nerdola, você lembra aquela viajada do Superman lá na nave com o Zod entrando na cabeça dele? Aconteceu a mesma coisa com a Lois. Aquilo lá meio que era um interrogatório, tá ligado? Ele estava alucinando, mas interrogaram ela. Os dois ficam com essa cara de pangol, um olhando pro outro, mas o sentido aranha do Clark apita e ele vai sair voando. Bom, aparentemente eles estão na fazenda dos Kent, ou seja, a nave da Lois foi enviada propositalmente aí. E olha esse visual das armaduras dos kryptonianos, mano, na moral, que negócio foda. O Zod, ele quer a nave do Cal, a Marta manda ele tomar no cu e a gasosa do mal pega ela pelo pescoço. A gasosa do mal acaba achando a nave, mas o Codex não tá lá. O Zod fica puto e o Superman vem da casa do caralho e pega o vilão. E agora finalmente a gente vai ter um filme do Superman sendo o Superman em 1h30 de filme. É 1h30 de filme agora que o Superman vai ser o Superman. Meu Deus do céu, Snyder. A decisão do Snyder é transformar o filme do Superman em um filme do Dragon Ball, porque a luta é tão megalomaníaca, tão gigantesca, que se mudassem a skin do Zod e do Superman pro Goku e Vegeta, ia dar na mesma coisa. Eles acabam em um posto de gasolina. O Zod acaba tendo que tirar o seu capacete que o protege da atmosfera, o que faz com que ele fique super poderoso e pá. Só que, mano, ele não cresceu na Terra e ele vai ficar todo retardado com os sentidos tudo potencializado. O Superman tá putaço e faz um monte de exposição barata ali, até que chega uma nave e ataca ele. E agora, nerdaiado, uma dúvida. Os kryptonianos, eles não têm poderes, certo? O Clark, ele só tem poder por causa da Terra e do Sol. Agora explica pra mim como é que a Faora tava fortona e saltitante na cena anterior quando tava procurando o Codex na fazenda dos Kent. Isso aí é um erro? De fato eu não entendi. Um soldado genérico ali vai resgatar o Zod e vão ir embora. Nisso a gente vai ver a gasosa do mal e um humano genérico fortão. A tensão do filme vai crescer. As pessoas se escondem como se isso fosse fazer alguma diferença. E o nosso sentimento de antecipação nessa hora tá lá em cima. Vemos o exército também se preparando. Uns caças aparecem ali e atiram tanto nos inimigos quanto no Superman. Só que o grandão pamonha é atingido. E aqui vemos que os inimigos também são tão poderosos quanto o Clark. E eu ainda tô sem entender nada. Os bichos tá de capacete, com a atmosfera igual a de Krypton e tão tudo fortão. Por quê? Enfim.
Enfim, vamos relevar essa parte só pro filme funcionar. Um dos caças é destruído, cai, e nisso aqui, mano, deve ter morrido uma galera, na moral. E quando a gasosa do mal vai destruir o outro, o Superman vai pegar ela no alto e eles vão voar pra longe. A gasosa do mal vai descer o cacete no Superman, dizendo que ele é fraco, e eu tô mais confuso ainda, mano. Enfim, ela fica toda vilanesca ali, fazendo um discurso vilanesco, que na moral, foda-se. A única coisa que importa é a luta que tá tendo. E a luta, mano, é boladona, cheia de destruição, cacete rolando pra todo lado, com zoom, né? Óbvio, zoom pra caralho. Não tem como negar que isso aqui é massa demais, mano. É muito massa mesmo. A trilha sonora no fundo é muito foda também. O exército decide se intrometer na briga dos supers aí. Eles decidem atacar todo mundo, o que, claro, vai dar merda, né? O Superman tem que bater nos vilões e salvar os pangolão do exército. Mano, a Faora descendo o cacete nos soldados americanos é sensacional. Na moral, que escolha foda de coreografia, velho. Os bichos realmente, além de serem imponentes, são muito fortes, velho. E é realmente divertido assistir isso aqui. Então o Superman tá tretando com o Mano Grandão. A gasosa do mal vai moer o Hard na faca. Só que quando ela vai matar ele, o Superman chega na ignorância. Isso é foda demais. Uma nave dos kryptonianos chega pra resgatar os dois vilões. Os dois arregaram pro Superman. Os soldados encontram o Superman. Aí eles entendem que o Superman é um aliado e abaixam as armas. O Hard fala que o Superman não é inimigo. O Super olha pra ele e fala: puta que pariu, hein, irmão? É só agora que você percebeu isso, seu retardado? Bom, não foi bem isso que ele disse, mas foi tipo isso. E vai embora. Voltamos lá com a Martha. A sua casa tá toda destruída. Ela encontra um álbum de fotos do Clark criança. E é impressionante como 95% do filme é sobre passado. O Clark chega em casa. Eles se abraçam ao som de uma música sentimental no fundo. O Clark conta pra Martha que o Zod quer o Codex para trazer o seu povo de volta e que eles não estão muito afim de compartilhar a terra. Nisso, a gasosa chega. Ela diz que sabe como parar os vilões. Foi para isso que a Lois serviu lá na nave, mano. Pro roteiro achar uma solução pro Zod. Mas a gente ainda não sabe o que o Zod queria com ela. Voltamos para a nave do Zod. Esse vilão genérico aqui diz que conseguiu localizar o Codex. Mas como? Foda-se, agora ele só sabe. Aí vai vir mais uma vez, mano. Na moral, um flashback, velho. Na verdade, isso aqui é só esse mano genérico explicando o que o Roteiro Man fez com o Codex. O Roteiro Man pegou o Codex, que tinha o DNA de milhões de kryptonianos, e mesclou com as células do Kal-El. Ou seja, todos os kryptonianos vivem dentro do Kal-El. Bem, eu não sei se isso aqui realmente está nos quadrinhos. Se tiver, beleza. Se não tiver, mano, tipo, quê? O mano meteu o DNA de milhões de pessoas dentro das células do Kal-El. O que esses mano tem na cabeça, velho? Basicamente, o Kal-El queria, entre aspas, germinar a vida dos kryptonianos na Terra. Ele seria o deus desse novo mundo. Mas isso é tão aleatório, velho. Eu acho que essa ideia de transformar o Superman em Deus deixou o Snyder meio piroca das ideias, mais do que ele já é. O engraçado é que o filme não explica como esse doido conseguiu essa informação. A gente meio que viu isso, só que bem subliminarmente. Esse capanga genérico tirou um frasco do sangue do Superman quando ele tava todo pamonhão lá na maca. Ou seja, nerdaiada, se o DNA dos kryptonianos eles estão nas células do Kal, esse mano aqui já tem DNA suficiente coletado. Já dá pra trazer uma galerinha de volta à vida. E aí, mano, é só botar a galera pra fazer um surubão louco e beleza. Os kryptonianos voltam à vida. Salvou a espécie de Krypton. Do jeito que o Zod é maluco, ele ia aceitar isso de boa. O Zod descobre que para extrair os DNAs, o Kal ele não precisa estar vivo. Então ele manda ativar uma tal máquina planetária. Eles vão terraformar a Terra. Com zoom, vemos a máquina se desprendendo da nave. Os militares notaram que a nave se dividiu. Uma parte está indo para o leste e a outra está indo para o sul. Uma nave cai num lugar aleatório e a outra vai cair em, obviamente, Metrópolis. De todo lugar do mundo para cair, os vilões sempre vão escolher os Estados Unidos. Aqui tem um momento maneiraço, mano. O filme mostra a visão das pessoas comuns vendo a invasão alienígena. A câmera na mão e no meio dos civis. Dá aquela sensação que a gente também é um civil. Aproxima a gente do que eles estão sentindo naquele momento. E aqui sim, a câmera na mão funciona pra cara. O Zod manda ativar o motor fantasma. Tanto a nave quanto a máquina soltam uns lasers que atingem o solo. E assim começam a destruir
destruir a civilização humana. Mano, vira um caos, cara. O Snyder decide colocar a gente na visão das pessoas. A gente vai estar na rua e é um caos que só. Na moral, muito foda. O filme passa bem esse ar de que o negócio tá feio mesmo. O filme vai precisar explicar pra gente o que o Zod tá fazendo. Eles usam esse cientista pra explicar que o Zod tá brincando com a gravidade do planeta. Em outras palavras, eles estão terraformando a Terra. Tudo uma exposição barata essa parte. E tem uma parte que o filme ainda chama a gente de burro, porque essa mina pergunta o que vai acontecer com as pessoas. E o cientista precisa verbalizar que vai todo mundo morrer, velho. Irmão, se você não entender isso aqui, na moral, vai procurar um médico. Eles recebem uma ligação do Coronel Hard, o mano lá que prendeu a Lois. E aqui vemos o Superman sendo chamado pela primeira vez de Superman. Vemos que a gasosa levou a nave do Kal para os militares. E aí o Superman vai precisar explicar o plano dos mocinhos de novo. Caso você tenha dormido o filme inteiro, o que é bem provável que tenha acontecido, e não entendeu o plano do Jor-El. A nave do Kal é energizada por um aparelhinho que chama motor fantasma. Ele dobra o espaço. A nave do Zod faz a mesma coisa. O objetivo aqui é fazer esses dois motores se colidirem. Aí vai rolar uma singularidade, um buraco negro. Tipo, beleza, a nave do Zod e um buraco negro vai pro caralho. Mas deixa eu te falar, aquilo que tá perto de um buraco negro também vai, inclusive a Terra. E ninguém nessa cena se questiona disso. É bizarro, mano. Esse mano aqui é um puta cientista foda, e ele nem pergunta sobre dar merda abrir um buraco negro na Terra. O Clark diz que vai pro Oceano Índico parar a máquina planetária. A gasosa questiona se o Superman não vai ficar fraco perto da máquina, já que ela tá tentando terraformar a Terra em Krypton. O Superman responde que ele é o protagonista do filme, que nada de ruim pode acontecer com ele. Na nave do Zod tá tudo bagaçado. O Zod pede pra gasosa do mal assumir o controle da nave pra ele dar um bizu na câmera de Gênese. Os militares estão indo para Metrópolis com a nave do Clark. O engraçado é que ninguém questiona nada sobre esse plano. Tá a porra do exército americano sem respostas para como derrotar um alienígena. Aí uma repórter do nada tira do cu a informação de jogar uma nave na outra para abrir um fucking buraco negro. E ninguém questiona nada, velho. Eu fico imaginando ela tentando convencer a turma a fazer isso aqui. Então, lá na nave, eu tive contato com o espírito de um alienígena morto que me guiou até a saída e falou pra eu fazer tudo isso aqui, ó. Imagina a galera ouvindo esse plano, mano. Mas tudo bem, né? A gente só vai aceitar pro filme funcionar. E o que me deixa mais ureta das ideias, mano, ela tá nesse cargueiro junto com os militares numa missão suicida, velho. Tipo, foda-se os soldados altamente treinados para missões suicidas. A gente vai chamar uma repórter para resolver uma invasão alienígena. O Zod abre o capacete, fica todo despirocado das ideias, mas ele consegue se controlar. Assim mesmo, facilmente. O que o Clark precisou de anos para fazer, ele faz em menos de 10 segundos. Isso aqui é só para ter uma lutinha de vilão contra mocinho lá no final do filme, mas não deixa de ser mega forçado. Ele insere uma chave da câmera de Gênese e tem contato com o roteiro Man, que diz pra ele parar com tudo isso porque ele domina o roteiro. Só que, mano, o Zod também manja dos roteiros e tira do cu que a chave que ele usou no painel de controle tira todo o domínio do roteiro Man sobre a nave. É foda, né, velho? Tipo, caramba, eu domino essa nave. Não, pera aí, agora você não domina mais, porque eu tenho uma chave que anula o seu poder aqui dentro. É conveniência atrás de conveniência, mano. Lá no meio do filme, pra ajudar a Lois, o Jor-El, ele tem total domínio da nave. Aí, pro filme conseguir ter uma batalha final, o Zod, ele tem um aparelhinho que anula os poderes do Jor-El. A Nossa Senhora da Conveniência tá doidona, mano. O Superman chega na nave planetária, mas com zoom, começa a ficar todo pamonha. A máquina ativa um sisteminha ali de segurança só para ter uma cena de ação. Com zoom, os militares chegam na nave de Metrópolis. Eles soltam um míssil com zoom, mas a gravidade tá fazendo os mísseis caírem. E não só mísseis, mano, mas as naves também, com muito zoom, né? Mano, é destruição e zoom pra todo lado, é prédio caindo e os caralho. Voltamos lá com o ex-roteiro Man e o Zod. Eles estão debatendo sobre os kryptonianos e humanos viverem juntos. O Zod diz que vão passar anos tentando se adaptar.
Tá, o ex-roteiro man diz que esse plano aí do Zod é genocídio, e esse tipo de pensamento é coisa de Titã Roxo, e Titã Roxo é coisa da Marvel. O Zod diz que é proibido mencionar esse nome no filme, que o Jor-El tá morto e morto não fala. O ex-roteiro man diz então pra ele desencanar de Krypton, já que ela também tá morta. O Zod manda a nave enfiar Namo no butico do Jor-El porque ele é chato pra caralho, e eu também acho. Nesse momento aqui eu tô torcendo pro Zod. O ex-roteiro man diz que ele até pode tomar Nabo na bunda, mas o filho dele é protagonista do filme, e que depois ele é quem vai enfiar Nabo na bunda do Zod. O Zod pega ar e exclui a consciência do Jor-El. Graças a Deus, eu não aguentava mais esse cara no filme. Ele é tão merda que morreu 2 vezes. O Superman tá lá lutando com a nave joga ele no raio de gravidade. O Perry tá lá no meio dos destroços com uma mulher que ninguém liga. No cargueiro, a Gasosa tá lá de gaiato. O Hard pergunta se ele já pode jogar a nave do Clark na do Zod. O general diz que ainda não. Eles estão esperando o Superman destruir a máquina planetária. Só que o Superman, mano, ele tá no meio do raio. E isso aqui é maneiro. A gravidade dele tá gigante aqui. Esse momento é muito dramático porque acontece ao mesmo tempo que o Perry tenta salvar aquela mina genérica lá. E é o herói se superando, né? É sempre emocionante. Ele consegue atravessar o raio de gravidade, atravessa a nave, e a nave do Zod lá em Metrópolis desliga. Os militares do cargueiro percebem a chance e vão fazer o ataque. O Hard diz que tudo vai depender agora da Gasosa, uma repórter sem nenhum treinamento militar. Parabéns ao exército americano. O Clark tá lá do outro lado do planeta, só o bagaço. Ele consegue contato com a luz solar, o que vai fazer ele recuperar as forças, e isso é maneiro. Lá no cargueiro, o mundo depende de uma jornalista repórter sem nenhum treinamento militar. Ela é tão inútil que nem a chave essa desgraçada consegue colocar direito. É a seleção natural agindo pra extinguir a humanidade por ela ser burra demais. Começa, mano, mó desespero, porque os imundos não testaram antes pra ver se a chave funcionava. A Gasosa do mal vê o cargueiro chegando. O Hard chega descascando geral, mano, xingando a mãe de todo mundo. Lá fora, uma nave dos kryptonianos começa a destruir os caça. A Lois, da puta que pariu, consegue visualizar o Zod na cabine do piloto da nave alienígena. É foda. Quando ele vai atirar no cargueiro, o Superman, com o poder do sol na palma da mão dele, cheirado no raio UV, atravessa a nave na maior ignorância. O Zod grita pra ele parar, porque essa aí é a última esperança de Krypton. O Superman olha pra ele, manda ele tomar no cu e solta um raio pelo Zod destruindo a nave. Lá fora, com o zoom, vemos a nave caindo e destruindo os par de prédio, causando algumas milhares de mortes, mas ninguém se importa, já que o Superman é do bem. Vemos a sala de Gênesis sendo destruída. A Gasosa do mal entra em uma nave e vai comer o cu da galera do cargueiro. Lá dentro do cargueiro, o cientista Emil só roda a chave pra frente e a chave entra. Mano, os manos não conseguem nem colocar uma chave porque a fechadura tava rotacionada. Puta que pariu, que bando de infeliz burro, na moral, velho. É inacreditável que o filme criou toda essa dramatização só pra solução ser uma fechadura rotacionada, velho. Vai se fuder, mano. A Lois, como é uma retardada além do normal, fica na rampa aberta do cargueiro sem nenhum tipo de corda protegendo ela. E aí o que acontece? A Gasosa do mal atravessa o chão e a imunda fica pendurada na nave. Na moral, mano, tomara que essa mina morra. A Gasosa do mal moe os guardinhas na porrada. Aí vai sobrar o Hard, que é um peidão e sai correndo. O Emil vai lá e encaixa direito a chave na nave do Clark. Ela liga e o Hard olha pra Gasosa do mal e fala: seleção natural meu ovo. E enfia a nave energizada com motor fantasma lá na nave do Zod. A Lois nesse momento, convenientemente, é ajudada pelo roteiro. Antes das naves se colidirem, ela sai voando. A colisão entre os motores fantasmas vai criar um buraco negro dentro da nave do Zod. E aí esse buraco negro começa a engolir tudo. Ia lá engolir tudo. Só que como a Lois é mina do protagonista, ela continua caindo no chão, mano. Não importa se tem coisas mais pesadas que um ser humano ali do lado sendo arrastadas por buraco negro. Ela vai ser ajudada pelo roteiro. O Superman vê a Gasosa caindo, vai lá, pega ela, salva ela e por algum motivo o buraco negro só some, assim, do nada. O Serjão dos Foguetes deve ficar felizão assistindo isso aqui. Essa mina genérica pergunta: ué, cadê o buraco negro? E aí o negão fala: tá dentro da minha calça. E ela dá um sorrisinho. O Superman tá abraçado com a Gasosa. O cabelo dele tá todo penteadinho, mano, e o dela também. Nem desfez o rabo de cavalo da mina. Esse lacinho do cabelo dela é surreal. Os dois se beijam no meio da cidade lotada de corpos de milhares, se não de milhões de americanos, só que foda-se, é romântico. Só que aí, mano, o Superman ouve alguma coisa e vai verificar. É o Zod, putaço. Ele fica falando o quão merda o Kal-El é por escolher os humanos ao invés da Krypton comunista. Ele diz que tudo
o que faz é pro bem de Krypton, que agora que não tem mais Krypton, ele não tem mais propósito. Ele dá um porradão no Superman e diz que ele vai comer o cu de todos os humanos que o Superman tanto ama, inclusive do seu doguinho. O Superman fica puto e fala assim: opa, peraí, do cachorro não, e parte pra cima do vilão. Aí com o zoom, temos a batalha final do Goku contra o Vegeta. Se tem sobrevivente ainda em Metrópolis, esses dois vão tratar de acabar com todos eles. A batalha em si, mano, é maneira demais. É impossível negar isso. O problema é quando a gente vê que ainda tem pessoas nessa bagaça. Mano, tem cidade. Eu não sei da onde apareceu isso aí. Lembrando que teve um buraco negro nesse filme, mano. E tem rua que tá intacta. Mas claro que os dois vão tratar de destruir o que restou, né? E não tem como negar que o CGI desse filme é muito bom. Cara, tipo assim, eu tô falando que os bichos destroem tudo, mas isso aqui é o que eu imagino quando eu ouço do Superman lutar sério contra alguém, tá ligado? Aí a gente pega esse filme e vê essa luta foda. E literalmente no filme seguinte, a gente tem o Clark apanhando do Batman. Olha isso aqui, mano. Fala pra mim se o Batman pode tancar isso aqui, velho. Depois os bichos ficam putos quando eu digo que o roteiro sempre ajuda o Batman. Os bichos destroem satélite, velho. Chove bola de fogo do céu. E é foda pra caralho, não tem como negar. É isso aqui que eu imagino de uma luta do Superman. Os dois caem em uma estação cheia de pessoas. O Zod começa a soltar laser pelos olhos querendo matá-las. E aí vem o grande problema dos decenautas com o Snyder, que é o Superman decidindo matar o Zod. Assim que ele percebe que o vilão não vai parar, ele quebra o pescoço do Zod. Mano, assim, eu não sou um profissional em Superman, entendedor nato do personagem, mas pra mim, o Superman não mata. Eu posso estar errado, mas ele não mata. A gente sabe dos planos do Snyder tornar esse Superman naquele Superman do Injustice, tá ligado? Tudo se encaminha pra isso aqui quando a gente assiste os filmes do DCU. Mas essa morte aqui, mano, ele matar, pra mim, teria que ser o ponto de virada do personagem. Pra mim, o Superman deveria começar sendo o Superman que a gente conhece. Com o decorrer dos filmes, ele vai se corrompendo, tendo atitudes questionáveis, até que o seu ponto de virada seria quando ele matasse alguém. E aí sim ele vai se tornar o Superman ditadorzão que parecia que o Snyder tava buscando. Fazer ele matar assim, mano, no primeiro filme é um puta de um erro e um desperdício de ideia. O próximo personagem que ele matar no DCU não vai ter o peso disso aqui, tá ligado? Então meio que banaliza o Superman matar alguém, o que pra mim é inimaginável. Mano, o Snyder, ele tava transformando o Superman nesse filme em Jesus, velho, em Deus. Por que fazer ele matar nesse filme? Aí você chega em Batman vs Superman e as pessoas ainda veem ele como Jesus, mesmo ele tendo matado alguém. Não faz sentido pra caralho, tá ligado? Ele vai ficar todo malzão lá, sentimental. E aí a Lois viu tudo isso. E na moral, como essa mina tá aí? Ai, velho, sério, eu nem quero saber. Essa mina é onipresente, é onisciente. Ela é a verdadeira deusa desse filme. Eu não sei nem como ela tá viva. O Clark fica malzão, dá um grito mó cringe e a Gasosa chega pra abraçar ele. A cena corta pra uns militares de carro. Um drone cai na frente deles. Um deles sai putaço. O Superman diz que é pra enfiar esse drone aí no rabo. Eles querem saber onde o herói vive, tá ligado? O general pergunta como que eles vão saber se um dia o Superman não vai virar do mal. E o Superman diz que não depende dele, depende do Snyder. Que se depender dele, ele tá aí pra ajudar. O Clark vai visitar o túmulo do Mano Joe. Ele e a mãe estão com saudades dele. E bom, a gente vai ter mais um flashback, né? É óbvio. É o Clark criança brincando com um doguinho. E o cinegrafista ainda tá com Parkinson, já que a câmera continua tremendo. O Mano Joe tá lá consertando um carro. A Marta chega e os dois veem o Clark vestindo uma capa. Nos dias atuais, a Marta pergunta o que ele vai fazer enquanto ele não tá salvando o mundo. Ele fala que ele vai trabalhar disfarçado no meio da população, de uma forma que não vão desconfiar quando ele for em algum local perigoso fazer perguntas. O filme corta pro planeta diário. Esse calvão tá dando em cima da Gasosa, só que a Gasosa só sai com o protagonista de filme. O Perry pede pro calvão mostrar o local pro novo jornalista, e aí a gente vai ter o Clark. A Lois olha pra ele, ela sente o cheiro de protagonista na área, se apresenta e o filme termina com o Clark dando um sorrisinho pra Gasosa. E nossa senhora, que cena por cena longo, velho. Mas calma que ainda a gente tem o veredito. Bora então, nerdaiada. Homem de Aço de 2013 é o primeiro filme do fracassado DCU. Nossa,
Essa foi pesada, né? Mas é a verdade, eu não posso fazer nada. Aqui a gente já vai ter, no mínimo, decisões questionáveis do mano Zack Snyder, como meter 20 minutos de prólogo sobre o planeta Krypton. Depois desses 20 minutos, mais 30 minutos do Clark Kent procurando sobre seu passado, tentando descobrir quem ele é. E isso mesclado com flashback toda hora. Praticamente a primeira hora do filme é sobre passado, mas vamos por partes. 20 minutos de Krypton, nerdaiada, na moral é muita coisa. O filme só não começa, tá ligado? A gente não precisa saber muito sobre Krypton nesse filme não, mano. A única coisa que a gente precisa saber é que o planeta explodiu, que o Clark foi salvo, que o Zod é o vilão e o que é o Codex, já que o Codex é a motivação do Zod. A gente não precisa ver Jor-El fugindo, roubando o Codex, esse tipo de coisa. Só é muito tempo de tela desperdiçado. Tudo isso, mano, poderia ser resumido em 5 minutos e eu não tô zoando. Em 10 no máximo. O filme faz em 20, cara, é muita coisa. Depois temos 30 minutos do Clark investigando seu passado, assim como a Lois descobrindo as paradas, enquanto eles mesclam acontecimentos recentes com o passado do Clark. Mano, só é muito maçante, muito mesmo. A gente quer ver filme do Superman, mano. E talvez esse momento nem fosse tão maçante se o filme não tivesse perdido 20 minutos lá em Krypton. Podia deixar só esses 30 aqui iniciais, velho. Talvez a gente nem pegasse tanto ar. Outra decisão merda pra mim é o filme usar o Jor-El pra explicar tudo. Não basta a gente perder mó tempo de tela vendo o início. Ainda não foi tempo suficiente. A gente tem que ter Jor-El sendo um poço de exposições o tempo todo, explicando pra gente que tá assistindo tudo o que o protagonista precisa saber. E na moral, mano, isso é uma puta ineficiência do roteiro. Caralho, o seu filme tem 50 minutos de background do personagem e você ainda precisa de outro personagem explicando tudo o que tá acontecendo, é sério? Pelo amor de Deus, cara. Era mais fácil deixar o Jor-El em 20 minutos explicando em voice-over, que ficava menos maçante que isso aqui. E economizar fácil uns 40 minutos de filme. Como se não bastasse, a motivação dos pais do Cal são horríveis. Como eu expliquei durante todo o vídeo, o Jonathan prefere que o seu filho deixe crianças morrerem do que revelar a sua identidade. O outro quer que o filho aprenda o que é ser humano, sendo que nem ele mesmo sabe o que é um ser humano. Esses dois são os piores pais do mundo. O filme começa a ficar interessante depois de 1 hora, que é quando começa a invasão alienígena. E mesmo assim, a gente vai ter muito flashback e explicação, mas ainda assim é bem mais interessante de se acompanhar do que a porra da queda de Krypton, convenhamos. É melhor assistir a Faora descer do cacete na galera do que o Clark dentro de uma nave conversando com o Jor-El, pelo amor de Deus. Quando começa a treta na Terra, por mais que seja longa, é maneiro, cara. O Clark, bom, na moral, meio que não fede nem cheira nesse filme. Ele não é aquele ser que é a definição de um deus quando eu imagino o Superman, o senso de justiça, o cara que o filme pinta como Jesus. Nem ele mesmo sabe o que ele quer, tá ligado? O filme pinta tanto ele como Jesus que até tava funcionando, mano. Só que daí chega no final e ele mata. E aí eu não sei mais o que pensar desse personagem. Eu não consigo ver uma evolução nele, porque a única coisa que ele faz pra mim aqui é aprender sobre o seu passado. Lá na nave, quando ele decide salvar Lois, ele decide ser o guia para a humanidade. Ali sim, ele se torna algo, ele se torna o herói. Mas aí lá no final ele vai e mata. E depois que ele mata, ele chora. E depois ele visita o túmulo do seu pai. E depois ele decide virar repórter. Qual o grande ensinamento que ele teve nesse filme? Tipo, é por isso que eu me tornei o Superman. Essa foi a minha curva de aprendizado. Eu não posso matar porque matar é errado. E eu preciso guiar a humanidade. As pessoas só falavam que ele precisava ser bom, guiar a humanidade. Mas ele nem fez isso, mano. O pior, ele matou, o que é um ato ruim. Ele poderia terminar esse filme como o Batman lá em The Batman, mano. Lá sim, o Batman assumiu esse papel de guia da humanidade. O Superman aqui não. Tipo, as pessoas ficavam dizendo o que ele precisa ser. Não partiu dele o senso de justiça. Você precisa ser o guia da humanidade. Você precisa ser a mistura de Krypton e da Terra. Mas o que levou ele a decidir que isso realmente era o
certo a se fazer. A única coisa que ele decide aqui é que o que o Zod quer fazer é errado, o que não é muito difícil de deduzir, né? Pega o Peter Parker, mano, lá de Homem-Aranha de 2002. O moleque era uma pessoa boa, mas ele precisou perder o tio Ben para entender o que significa ter os seus poderes. Por que o Clark precisa ficar de olho na humanidade? Fala pra mim. Nem ele mesmo sabe se bobear. Mas também, mano, com dois pais desse aqui fica difícil mesmo, né? A Lois, bem, alguém sabe por que ela ama o Clark? Ela fica encantada pelo mocinho de uma hora pra outra, sem motivo nenhum. Ela só viu um mano bonitão, gostosão, que é super forte e pronto, tá perdidamente apaixonada. O plot de investigação dela é maneirinho, funciona. Mas por que essa desgraçada é tão importante assim pro exército, pra ela ser a peça fundamental na batalha final? Porque é essa mina que precisa colocar a chave na nave do Kal. Por que ela foi sequestrada pelo Zod, mano? O que ela fez, mano, pro Clark ficar perdidamente apaixonado por ela? Não fez nada. Os pais do Kal, na moral, já falei muito sobre o Jonathan e o Jor-El, eu não aguento mais. A Martha talvez seja mais operante aqui, até porque não é difícil, né? Ela só precisa passar a sensação de que ama o Clark, e consegue. O Zod, esse sim é maneiro, cara. Você entende completamente a sua motivação, entende que ele vai fazer de tudo para restabelecer o seu povo, entende que ele não tem salvação, o bicho vai tentar atingir o seu objetivo, independente se ele precisa ser diplomata ou um maluco megalomaníaco, ele vai cumprir o seu dever. E quando ele perde o seu propósito, ele vira mais louco do que já é e só quer moer na porrada quem tirou o seu propósito de vida, o que faz total sentido. O resto dos personagens, mano, na moral, foda-se. O filme acerta em tentar transformar o Superman em um deus dos humanos. É interessante esse ponto. Toda essa analogia e pá, na época foi bem maneiro. É uma visão maluca do Snyder, mas que funcionou. Até o Superman matar. Como esse cara vai ser o deus, o anjo, Jesus? Definição de guia para a humanidade se ele cometeu um dos piores, se não o pior, ato de corrupção que uma pessoa pode cometer. Nerdola, super-herói não mata. Ponto. Para com esse pensamento de tentar banalizar um super-herói matar alguém. Super-herói não mata. Um herói matar tem que ser um trauma na vida desse personagem para sempre. A ideia do Superman matar aqui poderia ser usada como ponto de virada para sua corrupção para futuras histórias. Como eu falei durante o vídeo, na minha visão, o Snyder queria transformar esse Superman no Super lá do Injustice, ditadorzão, tá ligado? Ele matar poderia ser o seu ponto de virada, não fazer ele matar na porra do primeiro filme, irmão. Outro ponto interessante também é a população demonizar o Clark. Enquanto o Jor-El quer que o herói seja um deus para os humanos, o Jonathan acredita que as pessoas vão demonizá-lo. O Jonathan é um ser humano e ele sabe o que os humanos podem fazer. Um pai pensa o oposto do outro. Isso aqui é interessante. Talvez seja por isso que o Clark não saiba o que fazer durante todo o filme. Mas é uma visão interessante essa das pessoas demonizarem o Superman, um ser super poderoso vindo de fora. Olha o que alguém da mesma raça fez com a Terra, tá ligado? Quem garante que o Superman não vai fazer o mesmo? Isso aqui sim é bem interessante. Só que no filme seguinte, a gente não vê isso acontecendo. As pessoas já amam o Superman incondicionalmente, mas isso não é problema desse filme. A trilha sonora é boa na minha opinião. Não chega a ser marcante, mas tá longe de ser ruim. Nos momentos tensos, ela tá lá presente e se mostra bem eficiente. Agora, nos momentos sentimentais, ela não fede nem cheira. Até porque esses momentos nem tocantes são. O CGI, esse sim, mano, esse manda bem. 2013, rapaziada, mais de 10 anos atrás, e o CGI do filme ainda dá um show. A única parte que me incomodou foi no início, totalmente carregado aquela Krypton, mas de resto, mano, é muito bom. Agora, o que me incomodou real nesse filme é a câmera na mão, mano. Câmera tremida no filme inteiro. Tem momentos, cara, que simplesmente são dois personagens conversando e a câmera tá lá, tremendo. Parece que o cara que tava filmando tava com pressão alta, tinha Parkinson, tava cheiradão, sei lá, mano. O desgraçado só não consegue segurar a câmera parada. Nos momentos que precisa dar a sensação de caos, beleza. Agora toda hora, meu Deus. O Clark tá andando no pasto, velho. E o cameraman tá tendo derrame. E esse zoom, velho? Irmão, eu nunca vi tanto zoom na minha vida. Chega a ser engraçado a quantidade de zoom in e zoom out que tem nesse filme. O cameraman não podia ver um periquito voando e toma zoom no periquito. Voou uma sacolinha no céu, mano, toma zoom. No começo é maneiro, mas depois irrita muito. Só que chega uma hora, mano, que só torna cômico de tanto zoom que tem nesse filme. O final do filme me incomoda também. Pelo fato de até a metade do filme não ter ação, a parte final, cara, é simplesmente luta o tempo inteiro. Não tem momento
momento de respiro. É luta, explosão, soco, tiro, míssil durante 1 hora. Chega 1 hora que você já não aguenta mais ver tanta explosão em tela. Você começa a pensar que do nada os carros ali da rua vai começar a virar robozão gigante e o filme vai virar Transformers de tanta explosão e destruição que tem em tela. Agora, essa é uma das poucas mídias que eu realmente sinto que o Superman tá lutando a sério. Como eu falei, quando eu imagino uma luta do Superman, é exatamente isso aqui que eu imagino. Homem de Aço de 2013 é um bom começo pro DCU, na minha opinião. Por mais que o filme seja todo lotado de decisões questionáveis, eu acho que ele funciona como um ponto de partida. Esse é o típico filme que os próximos filmes podem melhorar a qualidade dele com o tempo. Talvez, se o DCU tivesse dado certo, as coisas que acontecem aqui pudessem ter sido vistas de outra forma. Essa ideia de Superman Deus, ele matar, dependendo do planejamento que os caras tinham, poderia ter melhorado a qualidade. Só que o DCU falhou, e esse filme não foi, entre aspas, inocentado pelo tempo, como vocês gostam de dizer. Ele continua cheio de problemas, cheio de decisão maluca, cheio de Snyderzice, mas ainda assim é divertido, depois de 1 hora de filme, né? O próximo filme vem só 3 anos depois do lançamento desse. Batman vs Superman vai ter muito tempo para trabalhar a grande história que a DC queria contar pra gente. Vamos acompanhar juntinho e ver qual foi o momento que aconteceu a merda, nerdaiada. Um beijo no coração de todos e até a próxima.